Olá, querido devoto, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio do Cena a Cena. Neste episódio a gente vai descobrir mais sobre a cena do lado esquerdo da fachada norte aqui do Santuário Nacional. Lá temos José do Egito, né, e toda a história envolvendo, né, a figura de José do Egito. E para saber mais sobre isso, vou convidar meu amigo Vitor Hugo. E aí, seu Marcelo, tudo Vitor? certo com você? Tudo bem. Estivemos juntos já no outro vídeo e estamos de volta hoje, né? Estamos de volta hoje. E hoje a gente vai descobrir então mais sobre a história de José, né? É isso mesmo, seu Marcelo. E José que está retratado em uma das faces aqui, em algumas cenas da fachada norte do Santuário Nacional. E a gente vai passar aí alguns vídeos entendendo melhor sobre a história desse personagem importante da Bíblia, que já está contada na revista de Aparecida do mês de abril. Com certeza você recebeu aí na sua casa. Se já tiver lido, já está sabendo um pouquinho daquilo que a gente vai falar, mas claro que a gente vai desvendar também um pouco mais juntos hoje toda essa história muito bonita, não é mesmo? É mesmo. Vamos lá então? Olha só! Aí, Marcelo, já tinha vindo aqui nesse novo espaço do Já Santuário? tinha visitado aqui e a primeira vez foi, nossa, fiquei muito surpreso, assim, com tanta beleza. É muito bonito, né? Então você que está em casa também pode visitar esse espaço aqui, porque é um novo circuito de visitação aqui do Santuário Nacional, melhor, um novo espaço de visitação aqui do Santuário Nacional, onde a gente fica bem próximo aqui, da fachada norte, né? Dá pra gente ver os detalhes, né, Marcelo? Os detalhes das pedras, né, de como elas foram colocadas, né? Realmente é muito bonito. Exatamente. Mas olha, a gente não veio aqui por acaso, né? Não, a gente veio falar especificamente da primeira cena, né, que está lá no topo, lá em cima da fachada, que é a cena onde José ele é vendido pelos seus irmãos, né? Mas antes da gente falar especificamente do que a gente pode observar na cena, né, a gente tem que entender quem foi José, né? Quem foi José do Egito, se ele é o mesmo que é o pai de Jesus, né, Vitor? Muita gente tem essa muita dúvida, gente se confunde aí, né? Muito bem, Vitor. Então agora a gente vai efetivamente descobrir mais, né, sobre toda essa beleza, né? Lá em cima a gente tem então a cena de José do Egito, né, sendo vendido pelos irmãos. Mas antes da gente entender o que tem em cada cena, né, é interessante a gente ver o contexto dela ali, né? E quem foi José do Egito, né? Exatamente. Tem muita gente que acha que ele é José, pai de Jesus, mas não é bem assim que a coisa acontece, né? José, na verdade, ele era filho de Jacó e de Raquel. E aí tem uma história aí que ele era o filho preferido. A gente que tem irmão, a gente sabe que entre os irmãos tem aquela competição, né? Ah, esse é o filho preferido. Eu acho que você também, quando era criança, devia ter aquela coisa, né? Ah, minha mãe prefere mais ele do que eu. E entre os irmãos de José era sempre assim. mais novo, né? E ele era o mais novo, né? Sim, sim. Ele foi o 11º filho, né, de Jacó com Raquel, né? E ele foi um dos prediletos, né, ali, por conta de também ter sido uma gravidez, né, difícil, né? Uma gravidez de risco, Uma né, como a gravidez gente de chama. risco, exatamente. E aí ele tinha também um dom, né, Vitor? Exatamente, que era o dom dos sonhos. José via o futuro nos sonhos, mas ele é muito interessante porque José nunca pedia ou se colocava em primeiro lugar. José sempre se colocava como porta-voz de Deus. E a gente vai ver isso, já dando um spoiler aí do que a gente vai ver daqui para frente. José se coloca muito como porta-voz de Deus. Então ele mostra que os sonhos dele, ele apenas fala aquilo que Deus quer que ele fale. Mas isso, claro, vai gerar uma ciumeira ali entre os irmãos. E aí acaba acontecendo essa cena que a gente vê aqui na nossa fachada. E eu acho que é interessante quando você vier aqui ao santuário e contemplar também essa cena, né? Trazer um pouco para a nossa vida e trazer principalmente aqui, esse sentimento, né, que os irmãos tinham por José, que é a inveja, né, que é um dos sentimentos que, assim, na Bíblia, né, em Gênesis a gente pode ler, né, na sua casa você pode abrir sua Bíblia de Aparecida em Gênesis 37 e ler, né, toda essa cena descrita também. A gente observa que a inveja é aquilo que os irmãos não se alegravam com esse dom, né, e com a alegria mesmo que foi ter a presença de José na família, né,
e todo esse dom que ele tinha, né? Era realmente o cerne ali, né, desse pecado, que é um pecado que atrapalha muito a nossa alma. Né? A gente pode ver, inclusive na revista de Aparecida desse mês, uma coluna escrita pelo padre Marco Rupinick, fala exatamente sobre isso. José, ele é a prefiguração, a imagem perfeita de Cristo, porque Cristo também veio para a Terra, assim como José foi procurar os irmãos lá em Siquém, Jesus veio procurar os seus irmãos também, mas não foi bem recebido por eles, assim como aconteceu com José. E é muito interessante porque quando a gente entende que José e Jesus têm essa ligação tão profunda, a gente pode entender isso também na nossa vida, não é? Afinal de contas, toda essa questão às vezes das dificuldades que a gente passa, não é? Mas José sempre sabia que Deus estava com ele. Isso é o mais importante que a gente precisa ter em mente nessas cenas que a gente vai ver. José nunca se achou sozinho. José sempre entendeu que Deus estava ali junto com ele, mesmo no momento da dor, da dificuldade. Por isso que a gente vai ver José com o rosto de Cristo na fachada. Essa primeira cena mostra José com um rosto que lembra bastante Jesus, não é? Sim. Exatamente por ele ser essa prefiguração de Cristo, que veio procurar seus irmãos, mas não foi recebido por eles. A gente meditou isso esses dias, né, na Semana Santa, na Quaresma, e agora a oportunidade de a gente se aprofundar aí, olhando para a fachada norte do santuário. Exatamente. E você também pode observar, né, que ele está numa espécie de cisterna ali, né? Ele é jogado, né, ele pelos é jogado irmãos. pelos irmãos, né? Quando ele procura, né, antes mesmo dessa procura, né, José recebe de Jacó uma túnica, né? Uma túnica muito bonita, viu? Ele vai com essa túnica à procura dos irmãos. Era né? a túnica de milhões, como o pessoal diz hoje em dia, né? A túnica de milhões. E aí quando ele encontra os irmãos, né, antes mesmo dele chegar próximo a eles, né, os irmãos já tramam essa venda, né, e essa perca, vamos dizer assim, eles queriam matar José, José. Na realidade, eles queriam matá-lo, né? E na verdade o que foi feito então para sumir com ele, né, foi jogar ele então nessa cisterna, né? E na fachada a gente pode perceber que ele não rela no chão ali, né, Vitor? Ele não encosta na cisterna, né? Que é uma cisterna vazia. E o padre Rupinick escreve isso na revista dizendo que a cisterna vazia é a representação da ausência de vida, porque eles não se reconhecem como irmãos. Eles são filhos de Jacó, mas não se reconhecem como irmãos entre si. Então ali naquela cisterna está vazia, ou seja, a ausência de vida. E Jacó não encosta na cisterna, ou melhor, José não encosta na cisterna, porque ele é sustentado pelas mãos de Deus. E isso acontece também com a gente, nas nossas dificuldades, nas nossas cisternas da vida. A gente nunca está sozinho, a gente nunca está no fundo do poço, porque Deus está sempre ali com a mão dele sustentando a gente. É uma experiência que eu já fiz, acho que você já deve ter feito. Você aí de casa também, pensa agora naquele momento que você pensou assim, puxa, estou sozinho, fui esquecido por todo mundo. Mas tenha certeza que Deus nunca te abandonou, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento de dor, de prova, Deus estava ali bem juntinho de você. Exatamente. E junto a isso, né, a gente pode observar ao fundo ali os irmãos com a túnica de José, né, e já fazendo toda uma desculpa, né, manchando de sangue para voltar para Jacó e dizer, né, que José foi perdido, que José foi morto, né, que José não estava mais entre eles, né. E para manchar toda aquela túnica, eles mataram um cabrito, né, Vitor? E usaram o sangue dele ali para manchar essa túnica, né? Também você pode observar a venda efetivamente sendo feita ali com um dos irmãos, né? Trocando moedas ali, né? Com um dos ismaelitas, é isso? Isso, exatamente, né? Que estavam ali, que eram mercadores que estavam indo para o Egito. Né? Então José é vendido como escravo para eles. E é interessante a gente ver no mosaico ali que tem um camelo já remetendo exatamente a essa questão dos mercadores, né? Que era muito comum ali naquela região, naquele período, e eles ali recebendo o dinheirinho, as moedinhas, trocando ali pela vida de José. Exatamente. E como o Vitor disse, né, aqui na revista de Aparecida você pode, então, com mais detalhes, né, ver o texto do Padre Rupinick e também muitos outros conteúdos, né, catequéticos, oracionais, informações, né, exclusivas sobre o que acontece aqui no Santuário Nacional, né, você pode ler com mais profundidade, né, tudo aquilo que o Padre tem a dizer para nós, né, Vitor? E para o próximo episódio a gente vai continuar então falando de José, né? Exatamente, José continua aqui nessa nossa face aqui da fachada e claro que a gente vai descobrindo junto toda essa história, que é uma história de fé, uma história de vida, uma história também de esperança e de confiança em Deus. Essa palavra é importantíssima para a gente entender toda essa trajetória de José do Egito, também fala muito a nossa trajetória, né?
Exatamente. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre sonhos, né? O Vitor já falou que José tinha esse dom de sonhar, né? E de, a partir dos sonhos, Deus usar, né, desse dom dele para falar com o seu povo, né? Esse sonho, por um lado, né, dos irmãos atrapalhou, vamos dizer assim, né, José. Já quando ele foi vendido, esse dom dele ajudou, né? Ajudou e ajudou bastante. Mas quer entender o porquê? Então acompanhe o próximo episódio para a gente deixar esse gostinho de curiosidade. Para que você continue nos assistindo, nos acompanhando e, claro, participando dessa catequese mais do que especial que está presente aqui na nossa Fachada Norte. Não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, né, o que você achou. Se você já veio aqui no circuito, né, de visitação, se ainda não, envia esse vídeo para os seus familiares, no grupo de WhatsApp, para que eles também possam vir aqui, né? Vocês possam vir aqui em família. Já faz o convite, né? E já reunir todo mundo para vir visitar, né? Exatamente. E em família, claro, sempre. E também, falando em família, é importante a gente fazer aquele convite mais do que especial, né? Para você que ainda não faz parte da nossa família, liga hoje mesmo 0300 210 1210. Diga sim à família dos devotos, a família que reza, constrói, evangeliza e mantém o Santuário Nacional. Essa fachada tá linda, tá bonita, tá com uma catequese maravilhosa, porque a nossa família dos devotos, claro, sempre ajudando aqui no Santuário Nacional a levar a palavra de Deus para lugares ainda mais distantes. Você também pode fazer parte da nossa família mandando um WhatsApp pra gente, né, Marcelo? Mandando WhatsApp. Exatamente, o telefone é 12 3104 1212 ou acessando o nosso site. Qual é o nosso site? a12.com/Família dos Devotos. Exatamente. Olha, no próximo vídeo a gente se vê então. Exatamente. E Marcelo, vamos deixar aí um gostinho de quero mais, né, para saber que tipo de ajuda foi esse aí do sonho. Ficou curioso, né? A gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau.